João 6,35 diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Essa música diz isso. Onde está a nossa fonte? Da onde temos buscado a água para saciar a nossa sede, o alimento para saciar a nossa fome? Você possa, através dessa canção, pedir a Deus para que cada vez mais, a cada dia mais, você possa buscar, nós possamos buscar da fonte de água viva.
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Ó Pai querido, Pai de amor, Pai maravilhoso, te louvamos, Senhor, por esta manhã tão linda. Te louvamos, Senhor, porque temos um lugar onde podemos te louvar, te engrandecer, porque o Senhor está nos nossos corações, porque o Senhor nos ensina a cada manhã, Pai. Obrigada por cada vida aqui, obrigada porque sabemos que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que nos dá o sustento, é o Senhor que nos faz levantar a cada amanhecer, ó Pai. Cuida dos nossos corações, das nossas vidas, de cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero, antes da nossa oração, por iluminação, eu quero dizer qual o texto que vamos ler nessa manhã. E eu quero pedir para que as diaconisas de plantão tenham o microfone para o Miguel, que eu vou fazer a leitura da nossa meditação hoje, junto com o Miguel. Tá bem, Miguel? Eu vou ler um versículo e o Miguel vai ler o outro. Vou avisar qual o texto. Quem esteve na escola dominical já teve uma ideia, né, do texto que nós mencionamos na escola dominical. Mas vamos prestar atenção, vamos acompanhar a leitura que faremos na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, e faremos a leitura do versículo 1 ao 13. Miguel, eu leio os ímpares, você lê os pares, ok? Então vamos lá. Nos diz a palavra do Senhor. Miguel, vem aqui à frente, venha ler aqui, porque senão você não vai... Nosso irmão Valdir está gravando, filmando, mas venha ler aqui comigo. Você lê os pares, eu leio os ímpares, tá bom? Nos diz a palavra do Senhor para esta manhã. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós cobicemos as coisas más, como elas cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e perceberam e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Palavra do Senhor. Pode orar? Querido Deus, Pai, ao Senhor, estamos na tua casa, Deus, para te louvar, Senhor. É uma alegria, é um grande privilégio ter você conosco, Senhor, nosso protetor, nosso abrigo. Ó Senhor, peço que abençoe a pastora para que dê a palavra
que toque por essas pessoas. Pregue a tua palavra e pregue o Evangelho ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, viu, Miguel? Esse texto da palavra do nosso Deus, o texto de apóstolo Paulo, dirigido à igreja em Corinto, é um texto que traz para nós nesta manhã algumas lições para nos mostrar e nos apresentar ou nos lembrar da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Quando a gente canta, né, Deus é fiel, será que ao cantar a gente reconhece essa fidelidade de Deus? Fidelidade que vem ao nosso encontro. O texto nos mostra, e ele começa narrando o que aconteceu com o povo de Israel. O que o povo experimentou no deserto e como este povo foi um povo rebelde, desobediente. Um povo que conhecia dos ensinamentos da palavra de Deus. Conhecia aquilo que Deus queria dele, mas um povo que não queria obedecer. Não basta conhecermos a palavra de Deus, precisamos obedecer o que nos diz a palavra de Deus. E muitas vezes nós conhecemos, ouvimos, lemos, mas podemos pensar, este ensinamento não é para mim não. Esse ensinamento é para o meu vizinho, é para alguém que eu conheço, alguém que está distante dos caminhos do Senhor. Na verdade, o ensinamento da palavra de Deus é para nós, para cada um de nós. Quando nós abrimos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, o ensinamento primeiro é para nós. Todas as vezes que vou pensar numa meditação e que leio o texto, ele vem primeiro ao meu encontro. Ele vem ao meu coração. Porque se ele não transforma a minha vida, como eu posso falar da palavra que transforma a vida das pessoas? Por isso, é uma busca diária para ouvirmos e para praticarmos. Porque Jesus diz que nós somos amigos de Jesus se nós ouvirmos e praticarmos. Então, a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele é fiel. E Paulo, quando ele começa a falar com aquela igreja, onde havia muita confusão, onde as pessoas não seguiam os ensinamentos do Evangelho, ele relembra que o povo já havia saboreado um manjar espiritual, já havia bebido de uma fonte espiritual. E ele coloca não só o povo de Israel, mas o povo da igreja que se reunia lá em Corinto. Cristo Jesus, para aqueles cristãos, era essa fonte. Então já conheciam o quanto este Deus anunciado lá em Israel era o mesmo Deus anunciado no tempo do apóstolo Paulo, o mesmo Deus que se anuncia hoje, o mesmo Deus que está presente aqui hoje, o mesmo Deus que a gente muitas vezes quer substituir por outras coisas, por outras questões, por aquilo que está no nosso dia a dia e que muitas vezes toma todo o nosso tempo. Ele continua dizendo que aquele povo, que o povo de Deus em Corinto tinha bebido da fonte espiritual, havia se alimentado dessa fonte espiritual e havia também se desviado dos ensinamentos do Evangelho. Assim como o povo lá de Israel. Diz o texto que aquele povo cobiçava coisas más. Quantas vezes, o povo de Israel, sabendo que Deus estava com ele, desejou coisas que não eram boas, praticou coisas que não eram boas. Quantas vezes os cristãos lá em Corinto desejaram também coisas que eram más e praticaram coisas más. Quantas vezes nós que falamos em Deus, falamos que Cristo transforma nossas vidas e também praticamos coisas ruins, buscamos e cobiçamos coisas más. O texto nos mostra
que aquele povo de Israel, que o povo em Corinto era um povo idólatra. Um povo que buscava outros deuses. Esse Deus que eu não vejo, esse Deus que fala comigo através dos profetas, fala comigo através dos ensinamentos do Evangelho, fala conosco hoje, mas eu não vejo esse Deus. Quantas vezes procuramos deuses que são visíveis, construídos por mãos humanas? Quantas vezes os cristãos não se contentam ou não entendem a graça de Deus, que não é necessário termos Deus de uma forma física entre nós, porque o Espírito dele está entre nós, porque o Espírito dele fala as nossas vidas, e nós só podemos crer pela fé que Deus está presente aqui conosco. Mas bem-aventurados aqueles que não viram o que Jesus fez, mas bem-aventurados aqueles que creram e não estiveram caminhando com Jesus lá na Galileia. Mas nós cremos que Jesus veio para cumprir a promessa de Deus. Nós cremos porque a fidelidade de Deus se manifestou no Filho que veio morrer em nosso lugar. É isso que muitas vezes nos falta. E essa idolatria, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Podemos idolatrar nós mesmos. Nossa, como eu sou inteligente, como eu conheço, como eu tenho capacidade, como eu sou alguém superior aos outros. Nós podemos ser o centro do nosso mundo. Tudo tem que ocorrer segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente acredita, nas ideias que nós acreditamos, e nós nos colocamos como deuses de nós mesmos. Quantas vezes idolatramos as coisas? E eu quero dizer que às vezes idolatramos até nossas famílias. A minha família, ela é melhor. Na minha família não tem muitos problemas, e se tem eu não quero saber. A minha família é a que faz diferença neste mundo, mas não é porque ela faz diferença, porque ela cumpre e obedece à vontade de Deus. É porque nós temos mais recursos financeiros, é porque nós temos mais conhecimento, é porque a minha família, enfim. Idolatramos nossa família, nós mesmos, nossa família, nós idolatramos nosso trabalho, nós idolatramos muitas vezes aquilo que está ao nosso redor ou aquilo que pretendemos. A nossa irmã Débora perguntou: quem não tem sonho aqui? E pelo que ela pôde ter presenciado, algumas pessoas, responderam, outras não quiseram, quem não tem planos? Quem não tem projetos de vida? Todos nós temos sonhos, temos planos, temos projetos, mas não podemos idolatrar os nossos sonhos, os nossos projetos. Não podemos idolatrar aquilo que planejamos. Eu planejei que tudo tem que dar certo. Se nós não estivermos sob o senhorio de Cristo Jesus, tudo que fizermos será voltado para nós ou para aquilo que entendemos que é o melhor. O melhor que fazemos é colocar quem somos, é colocar as coisas que temos, é colocar a nossa família, é colocar os nossos sonhos, nossos projetos no altar do Senhor, para que Ele nos conduza, para que Ele nos mostre, para que Ele nos oriente, porque muitas vezes precisamos corrigir os caminhos em que estamos. Poderíamos pensar, mas essa é uma conversa para os jovens que não têm muita experiência, é uma conversa para todos. Porque na nossa juventude, nós fizemos coisas que foram boas, mas também coisas que foram más, porque nós cobiçamos coisas más. Mas nós, à medida que procuramos Deus, à medida que nos rendemos ao Senhor Jesus, nós temos os nossos rumos corrigidos. Em qualquer idade, em qualquer tempo. Paulo, ele continua dizendo que no meio do povo de Deus, no meio da igreja, haviam aqueles que idolatravam. Havia também imoralidade. Imoralidade? Será que existe isso hoje no meio cristão? Imoralidade
significa fazermos aquilo que desagrada a Deus. Imoralidade, quando pensamos, só há uma conotação sexual. Mas imoralidade é tudo aquilo que ouvimos, que aprendemos e que não vivemos em qualquer área da vida. Imoralidade, e aqui nós vimos que devido à imoralidade, devido à idolatria, Deus corrigiu o caminho do seu povo. E 23 mil pereceram. O povo conhecia Deus, saiu do Egito, foi para o deserto, ouviu o ensinamento de Moisés, e quando Moisés se ausentou, o povo fez o quê? Um bezerro para idolatrar. E o povo reclamou porque não tinha comida. E o povo reclamou porque não tinha água. E o povo reclamou porque estava passando por dificuldades no deserto. O povo reclamava no deserto. O povo em Corinto reclamava. E nós continuamos reclamando. Obediência a Deus significa ouvir o que Deus quer fazer através de nós. Também, o povo, nós vimos que estava colocando Deus à prova. Hoje tem um discurso muito comum. Vamos provar Deus. Ai Deus, eu te provo, vou provar. Às vezes a gente não usa essas palavras, mas se Deus realmente é o nosso Deus, não vamos passar por nenhuma dificuldade. Se Deus é Deus, Ele vai me dar tudo o que eu quero. Se Deus, não tem se Deus, Ele é Deus. E ponto. Se eu tenho, se eu não tenho, se Ele dá ou se Ele não dá, não é uma prerrogativa nossa. Nós devemos ser sempre agradecidos e agradecidas. Porque Deus já nos deu o que é o mais importante para a vida humana, que foi a vida do seu filho. É gratidão a Deus. Tudo que temos, tudo que trabalhamos, e já cantamos isso, vem de quem? Vem do Senhor. Mas nem sempre a gente acredita nisso. Olha, veio porque eu trabalhei muito, viu? Ó, não tenho horas. Entro às 7, sai às 10 e eu tenho. Nós nos esforçamos, mas o que nós temos vem do Senhor. E o mais importante que nós precisamos ter é confiança em Deus. Ele não nos desampara em nenhum momento da nossa vida. Fidelidade que vem demonstrada no nosso dia a dia. E aí nós vimos que colocar a Deus em prova levou o povo, alguns do povo, a morrerem pelas mordeduras das serpentes. Porque colocarem em prova Deus? Nós também, será que não temos colocado Deus à prova? Ó Deus, é o seguinte, eu faço se o Senhor me der. Eu me envolvo se o Senhor responder a minha oração, mas não de qualquer jeito, do jeito que eu quero. Eu me coloco à tua disposição se eu tiver tudo aquilo que eu desejo. Colocar Deus à prova. Ele é nosso Deus, Ele que nos fez, Ele que conhece tudo que está em nosso coração. O que nos falta é obedecermos. O que nos falta é sermos fiéis a Ele, porque Ele sempre é fiel conosco. Assim também, Paulo, quando usa estes termos e trazendo a situação do povo de Israel, ele diz que tudo o que aconteceu foi para servir de exemplo e advertência. Quando lemos a palavra de Deus, às vezes a gente lê, nossa, o povo de Israel fez isso, fez aquilo. Ah, mas os crentes em Corinto fizeram isso ou aquilo. Isso está escrito para nossa advertência, para mostrar o que ocorre com aqueles que não obedecem a Deus. E como nós temos obedecido ao Senhor. Falar que a gente é cristão, eu acho que até é fácil. Porque hoje nós estamos num tempo que tem muito cristão. Eu sou cristão. Mas falar e viver que somos discípulos de Cristo Jesus, ali já é outra história. É outra história. Porque ser discípulo é aprender com o mestre e colocar em prática.
Ser discípulo é aprender com Jesus e fazer outros discípulos para Jesus, não para nós. E aí podemos perguntar: quantos discípulos temos feito? Quantas pessoas têm conhecido Jesus pelo nosso testemunho? Quantas pessoas têm sido alcançadas pelo amor e pela misericórdia de Deus, sendo cada um de nós instrumento? É isso que a gente tem que se perguntar. Não é quantas vezes vamos à igreja, não é quantas vezes participamos das atividades, mas sim quantas vezes Deus usou cada um de nós para que outras pessoas pudessem conhecê-lo. Esse é o grande desafio para nós. Estarmos na igreja, participarmos das celebrações, participarmos dos cultos, é em decorrência da nossa obediência a Deus. É algo que não é para colocarmos em primeiro lugar, porque o discípulo de Cristo Jesus obedece. E quando está junto na família da fé, está para, como lemos aqui, para ouvirmos as advertências, para vivermos em comunhão, para que o mundo veja e creia em Cristo Jesus. E aqui, continuando o nosso texto, que foi muito bem acompanhado aí pelo Miguel, nessa leitura conosco, diz que o povo colocava o Senhor à prova, e também a respeito de murmuração. Alguns deles murmuravam e foram destruídos. Aqui ninguém murmura, né? Nunca murmurou. Nunca nós, e eu inclusive. Nós nunca murmuramos: ai, eu tenho que fazer isso. Ai, a liderança da igreja está me chamando lá. E, ai, eu tenho que estar junto. Ai, eu tenho. Ai, a pastora está falando que eu preciso ter uma mudança de vida. Ah, mas isso eu não quero. Que Deus é esse que fica me chamando para fazer ou para me dedicar à sua missão? E ficamos murmurando: por que eu tenho que fazer? O que é que tenho que fazer? Enquanto a gente fica murmurando, quantas vidas se perdem? Enquanto ficamos murmurando e nos colocando como vitimizados, quantas vidas estão perecendo? Aqueles que murmuraram foram destruídos, porque se esqueceram que a fidelidade de Deus está presente e nos restaura, e nos anima, e nos fortalece, e nos mostra o que precisamos e como precisamos viver a sua palavra. E ainda nos diz que a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado. Eu sou uma pessoa fiel a Deus, leio a Bíblia todo dia, faço oração todo dia, eu ouço a pregação, não só aos domingos, porque agora temos pregação, o que a gente quiser, quando quiser. Mas eu não tenho o que pensar, ou qualquer coisa que possa me levar ao desvio do caminho. A palavra nos alerta. O que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque não sou eu. Quando Cristo vive em mim, eu sou obediente à sua palavra. Quando Cristo vive em mim, eu reconheço que Deus é fiel e me restaura quando eu tenho algum deslize. Quando Cristo vive em mim, pelo seu Santo Espírito, eu não me coloco como aquela pessoa que jamais pode cometer algum erro. Eu tenho que vigiar para não cometer os erros, mas ficar atenta, porque quando eu penso que estou em pé, preciso ficar atenta para não cair. Cair porque somos tentados. Cair porque as coisas estão diante de nós e nós queremos muitas vezes ouvir a voz do mundo, ouvir a voz daquilo que nos cerca e nos esquecermos da voz de Deus. A tentação, ela sempre nos sobrevém.
ela está sempre diante de nós, mas Deus é fiel e não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas para isso, precisamos obedecer a Deus, porque senão nós não vamos ouvir. Precisamos obedecer a sua palavra, senão a tentação vai nos seduzir. Precisamos ouvir a sua palavra para dizer: não quero isso para a minha vida. Precisamos ouvir a sua palavra e reconhecer que a sua fidelidade está em nossa vida para sairmos de situações que podem ser prejudiciais para nós e muito mais para o testemunho de Cristo Jesus. Portanto, a tentação vem. Não está dizendo a palavra de Deus que depois que nós aceitamos Cristo a tentação sumiu. Muito pelo contrário, ela está sempre diante de nós. Vem a tentação para sairmos do caminho do Senhor, mas podemos pensar que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Obediência, fidelidade a Deus, para reconhecermos que diante da tentação podemos dizer: não quero isso para a minha vida. Isto vai me desviar do caminho do Senhor. Isto vai me levar por caminhos de trevas. Isto que está sendo apresentado diante de mim não é para a minha edificação, seja lá o que for, em qualquer área da nossa vida. Nesta manhã, o grande desafio para nós é reconhecermos que Deus sempre é fiel, que as tentações, elas ocorrerão, mas Deus vai nos dar o livramento. Mas para Ele nos livrar, nós temos que ouvir o que o Espírito fala na nossa vida. Para Ele nos livrar, precisamos reconhecer que Ele é fiel e que aquilo que está diante de nós não será maior do que o que podemos suportar. Que Deus nos abençoe e possamos fazer uma análise na nossa vida. Possamos olhar para nós mesmos. Não ficarmos olhando para o nosso irmão, nosso vizinho, nossa parente. Aquele lá faz isso ou faz aquilo. Mas olharmos para nós mesmos, porque se não começar em nós, não haverá mudança. Se não começarmos e reconhecermos que muitas vezes cedemos às tentações e que precisamos nos fortalecer mais para reconhecermos o livramento que o Senhor nos dá, nós não vamos caminhar. E poderemos ser até pedra de tropeço para outras pessoas. O grande desafio para nós que o Senhor nos coloca nesta manhã é olharmos para nós mesmos e reconhecermos que Deus é fiel, que as tentações virão, mas Ele mesmo vai nos dar forças para vencê-las, para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas, para que o nome dEle seja conhecido por aqueles que nos cercam, para que o nome dEle seja a razão da nossa existência e daqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus como Senhor. Que Deus nos abençoe, para que a gente ouça a palavra, para que a gente obedeça e para que a gente, cada um de nós, sejamos fortalecidos por este Deus que é fiel em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Receber a bênção. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a paz de Deus que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, aqui reunidos, e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.